Olá, aqui é o professor Felipe Rodrigues e agora vamos tratar do assunto, do tema sistema de referência. Tá? Então, assim, em um primeiro momento vamos tratar aqui do sistema de referência inercial, posteriormente vamos tratar de um sistema de referência móvel, seja ele em translação ou rotação. Né? E por que estudar esses conteúdos? Quando você quer descrever a cinemática de um sistema, de um mecanismo, um sistema articulado, de um ponto que compõe ali o teu sistema articulado, é muito importante você conhecer bem a questão do sistema de referência inercial e móvel e conseguir transladar, você representar um ponto no sistema referencial móvel e enviar para o inercial ou vice-versa. Então, assim, como vai ser visto posteriormente, fica mais fácil quando você tem um problema, como, por exemplo, descrever a cinemática de um ponto num sistema articulado, e aí você quebra esse problema em partes. Então, primeiro vou descrever a posição do ponto, e aí eu quebro a posição em partes, e eu começo a descrever utilizando sistemas de referência móveis, para facilitar exatamente a minha obtenção e o meu objetivo, que é descrever corretamente a posição, velocidade e aceleração de um ponto qualquer, de um sistema dinâmico qualquer. Tá? Então, assim, vamos começar aqui por um sistema de referencial inercial, tá? E vamos utilizar aqui esse sistema de referencial inercial, um sistema cartesiano ortogonal. E assim, lá da dinâmica, vocês viram que um sistema de referencial ele é dito ser inercial quando ele está fixo no espaço ou quando ele está se movimentando com a velocidade constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Tá? Então, dito isso, vamos considerar aqui, a princípio, para o nosso caso, um sistema de referencial inercial fixo no espaço com um sistema de coordenadas cartesiano ortogonal. Tá? Então, esse é o nosso sistema de referencial inercial. Então, nós temos aqui o nosso sistema de referencial inercial, o x, o y e o z. E nós temos aqui uma trajetória. Tá? Esta partícula está descrevendo uma trajetória e no ponto A eu quero saber qual é, por exemplo, o meu vetor posição ROA. Nesse sistema aqui de referencial inercial cartesiano ortogonal, nós vamos utilizar os cursores I, J, K para nos referir da direção do nosso X, do nosso Y e do nosso Z. Tá? Então, os cursores I, J, K. Então, quando a gente descreve a posição, por exemplo, aqui, dessa partícula, desse ponto A, com relação a uma origem O do nosso sistema de referencial cartesiano, então vamos ter aqui um conjunto de coordenadas, tá? Com a direção de I e uma magnitude aqui, uma intensidade x0, direção J e uma intensidade, uma magnitude y0, direção K e um z0. Tá? Então, o meu vetor posição, ROA, escrito no referencial inercial, um momentinho, teve uma pequena interrupção aqui. Então, quando eu quero descrever exatamente o nosso vetor posição de OA no sistema inercial, com relação ao meu sistema inercial, eu vou utilizar essas coordenadas aqui, que é exatamente as magnitudes e direções. O vetor velocidade é a derivada do vetor posição. Tá? Então, se eu quero aqui o vetor velocidade da minha partícula A descrita no referencial inercial, eu posso aqui derivar o meu vetor posição de OA no sistema inercial, tá? Que vai ser a derivada de tudo isso aqui que está entre parênteses. Tá? E aí o seguinte, então aqui a derivada da soma é a soma das derivadas, E quando a gente pega aqui a derivada do primeiro termo, do x0, x0 e chapéu, o nosso cursor i, vamos ter então a derivada do primeiro termo vezes o segundo,
mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Só que o nosso sistema de referência ele é inercial, tá? Nós admitimos aqui que ele está fixo no espaço e não existe aqui uma variação desse vetor i no tempo, tá? Então esses vetores unitários aqui, esses cursores i, j, k, eles são fixos e invariantes no tempo, tá? Logo, essa derivada temporal aqui é nula. Sobrando então aí o nosso derivada x0 dt i, que vai ser x0 ponto i, ok? O mesmo a gente pode fazer para o y0j e o z0k. A demonstração para y e para z eu vou pular, tá? Então, fica aí para vocês verificarem em casa. E nós vamos ter aqui a velocidade da nossa partícula A descrita no referencial inercial, vai ser exatamente x0 ponto, né? Lembrando que esse ponto aqui é exatamente a derivada temporal, tá? Então, a derivada temporal do nosso x0, derivada temporal do y0 e do z0 nas direções i, j e k. A aceleração, né, o nosso vetor aceleração, é a derivada do vetor velocidade, tá? Então, se a gente quer descrever aqui a aceleração de A com relação ao referencial inercial, nós vamos derivar o nosso vetor velocidade de A com relação ao referencial inercial no tempo, né? E vamos obter ali o mesmo procedimento que foi feito anteriormente, né? Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? E aí, depois que fizer tudo isso, né, nós vamos ter que a aceleração desse ponto A descrito no referencial inercial vai ser igual à derivada segunda de x, a derivada segunda de y e a derivada segunda aqui de z, ok? Vamos agora estudar então um sistema de referencial móvel. Para estudar o sistema referencial móvel, nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Uma em translação, né, uma translação e uma rotação pura, tá? Então, uma vez conhecido, então, aprendido exatamente a translação e a rotação, vocês podem combinar esses dois movimentos para descrever um movimento qualquer de um ponto em um sistema articulado, em um corpo rígido ou simplesmente de uma partícula, tá? Então vamos iniciar aqui com um sistema móvel transladando. Então vamos considerar aqui novamente o nosso sistema inercial, né? X, Y, Z e os cursores I, J, K, e vamos considerar aqui agora a existência de um sistema referencial móvel, né? X1, Y1, Z1, tá? E aí o seguinte, né? A origem do meu sistema de referencial inercial é O, e a origem do meu sistema de referencial móvel é A. E eu quero descrever a posição, a velocidade e a aceleração, ou seja, a cinemática do meu ponto B, que está descrevendo essa trajetória aqui, tá? Do meu ponto B com relação ao meu sistema inercial, né? Com relação à origem do meu sistema inercial, que é o O, ok? Para fazer isso, então, nós vamos quebrar exatamente o problema, né? Então, primeiro nós vamos descrever a posição da origem do nosso sistema de referencial móvel A com relação a origem do sistema referencial inercial, tá? O O. Posteriormente, vamos descrever a origem de B em relação a A, tá? Com isso, então, né, basta somar os nossos vetores, né? Então, o vetor posição ROB vai ser igual ao vetor posição ROA mais o vetor posição RAB, ok? E uma coisa assim que tem que ser dito, né, é que no caso específico de translação, os meus cursores são paralelos, né? Então, o meu sistema, os meus cursores unitários ali, I1, J1, K1, é paralelo aos cursores I, J, K, ok?
Então, nós vamos ter aqui, né? Então, o IJK é semelhante ao I1, J1, K1, eles são paralelos, ok? E aí o seguinte, né? Então, vamos ter aqui que esse vetor desses cursores aqui vai ser igual, então, a matriz identidade, tá? Vezes os cursores do sistema inercial. Então, aqui nós temos o sistema móvel, que eu vou chamar aqui o sistema móvel de B, tá? B1. Eu vou seguir aqui a nomenclatura do livro do Ilmar Ferreira Santos, tá? E é o seguinte, né? Esse aqui vai ser igual a matriz identidade, que está assumindo aqui, na verdade, um papel de matriz transformada de coordenadas, tá? Então, essa aqui é a matriz transformada de coordenadas para o caso de um sistema móvel transladando. Posteriormente, nós vamos deduzir outras matrizes para o sistema móvel rotacionando em torno dos eixos x, y e z, tá? Então, assim, nossos cursores aqui no sistema móvel vai ser igual a essa matriz identidade vezes os nossos cursores representados no sistema inercial, tá? E aí é o seguinte, né? Para você representar no móvel e levar para o inercial, vamos multiplicar pela a inversa da matriz identidade, né? E aí lembrando que a inversa da matriz identidade é a própria matriz identidade, né? Rigorosamente falando, nós estamos multiplicando aqui pela inversa da matriz identidade. E aí, o nosso vetor posição, ROB, descrito aqui no referencial inercial, vai ser igual ao ROA, né? Ou seja, o vetor que sai da origem O, de O, e vai até A, descrito no referencial inercial, mais o vetor RAB, descrito no referencial inercial. Só que esse vetor RAB, ele é mais facilmente descrito no referencial móvel, tá? Então, eu vou utilizar isso aqui, né? Então, eu vou descrever o meu vetor RAB no referencial móvel e vou transpor para o referencial inercial utilizando a matriz transformada de coordenadas. Com isto, eu consigo obter facilmente o meu vetor posição ROB descrito no referencial inercial, tá? Ou seja, a posição absoluta do nossa partícula, do nosso ponto B. A velocidade, né, é a derivada do vetor posição. E aí, vamos substituir, né, o nosso vetor posição. A derivada da soma é a soma das derivadas. E aí, aqui nós temos novamente o seguinte, né, a derivada da primeira vezes a segunda, mais o primeiro elemento vezes a derivada do segundo elemento, tá? Só que é o seguinte, né, a matriz identidade, ela é constante e invariante no tempo, né? Logo, né, uma constante, né? Logo, a derivada dela é zero, tá? Então, esse termo aqui se anula. E vamos ter, então, esse outro termo aqui, ó, tá? Então, vamos ter aqui V, a velocidade do ponto B descrito no referencial inercial, vai ser igual à velocidade de A descrito no referencial inercial, é o resultado dessa derivada aqui, mais a identidade, ok? Vezes VREL, tá? O que é esse VREL? O VREL é a taxa de variação do vetor RAB, tá? E percebam que é o seguinte, né? É o VREL descrito no referencial móvel B1. Logo, nós temos aqui a matriz de identidade vezes a taxa de variação no tempo do vetor RAB descrito no referencial B1. E isto aqui nós vamos chamar de VREL, tá? Então, VREL descrito no B1. Quando eu multiplico aqui pela nossa identidade, tá? Nós vamos ter, então, o nosso VREL descrito no referencial inercial. Então, a velocidade do ponto B descrita no referencial inercial vai ser igual, então, à velocidade de A descrito no referencial inercial, mais o VREL descrito no referencial inercial. Para a aceleração, nós vamos seguir o mesmo pensamento, tá? E a aceleração vai ser a derivada da velocidade. E aí eu já coloquei direto aqui, tá? Vocês
caso queiram, e até aconselho fortemente, né, vocês abrirem em casa e resolverem, né? Mas aí nós temos o seguinte, nós temos que a aceleração de B descrito no referencial inicial vai ser igual à aceleração dA descrita no referencial inicial, mais a aceleração de B, a aceleração de B com relação a A, né? Então a taxa de variação da magnitude do VREL, né? É isso que é o AREL, descrita no referencial inicial, tá? Ou seja, esse AREL aqui é o quanto o VREL variou no tempo em magnitude, tá? Então é exatamente esse AREL, que é a aceleração relativa. Um exemplo disso, né, é, por exemplo, quando você tem ali um pistão com um ângulo θ travado, no entanto, ele está movimentando, né, o seu comprimento, ele está aumentando ou diminuindo o seu comprimento, né? Quando você tem ali também uma lança telescópica também fazendo a mesma coisa, né? Então, ou seja, quando você tem uma alteração, de grosso modo, né, uma alteração do comprimento, tá? E aí você vai ter tanto o VREL quanto o AREL, ok? O VREL vai ser a taxa de variação exatamente da posição, né? E o AREL, a taxa de variação da velocidade do VREL.